E o evangelho que hoje estaremos refletindo, ele se encontra em Mateus capítulo 8, versículos de 5 ao 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um vai e ele vai, a outro vem e ele vem. E digo ao meu escravo faze isto e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai e seja feito como tu crestes. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos refletindo a palavra de Deus, esta sim que motiva o nosso coração em podermos continuar a missão que o Senhor ele nos confiou. E nesse evangelho de hoje, nessa liturgia de hoje, existe uma pergunta: existe alguma coisa impossível para o Senhor? E essa pergunta é feita pessoalmente a cada um de nós. Porque quantas vezes nós colocamos em dúvida até mesmo a nossa fé, a nossa própria oração, porque muitas vezes achamos que Deus, Ele não nos ouve, que Deus muitas vezes está indiferente às nossas preces, está indiferente ao cuidado muitas vezes conosco. Pelo contrário, Deus ele está constantemente olhando para nós, e o Senhor lhe pergunta pessoalmente para cada um de nós: existe alguma coisa impossível para mim? Existe alguma coisa impossível que o Senhor ele possa realizar em favor a cada um de nós? É preciso hoje, amados irmãos e irmãs, pedirmos ao Senhor que Ele fortaleça a nossa fé. Fortaleça a nossa fé, porque Jesus, Ele fica ali como que impressionado com a atitude daquele oficial romano,
quando aproximando-se de Jesus para suplicar, né, em favor do seu empregado que estava de cama, que estava sofrendo terrivelmente com aquela paralisia, Jesus ele vai dizer para ele: olha, eu vou lá curar ele. Mas o oficial, olhando para os seus pecados, olhando para a sua miséria, ele vai dizer: Senhor, eu não sou digno, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa, mas eu creio, Senhor, eu acredito que uma só palavra que o Senhor disser poderá sim curar o meu empregado, poderá curar, poderá restabelecer a sua saúde. E então o oficial ali, ele vai dizer, ele começa a citar os empregados, ele começa a citar os escravos, ele começa a citar as pessoas que estão subordinadas a ele e que sabem que vão fazer tudo aquilo que ele pedir. E ele vai dizer que Jesus pode também fazer isso, porque Jesus é o Senhor. Então Jesus, quando fica ali impressionado, Jesus mesmo vai dizer: olha, em verdade eu vos digo, eu nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Amados irmãos e irmãs, aquele homem, ele era um oficial romano. Era aquele muitas vezes que era um perseguidor, era aquele muitas vezes que estava ali para seguir ordens. Então aquele oficial vai dizer que tudo era possível para Jesus, porque Ele é o Senhor. Ele é aquele que pode restabelecer, Ele é aquele que pode fazer nova todas as coisas. E então Jesus ele começa ali a dizer: olha, vai vir pessoas do Oriente, vai vir pessoas do Ocidente, que vão se assentar à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, com Isaac, com Jacó. Enquanto os herdeiros, aqueles que são os escolhidos, que foram os privilegiados, estes serão jogados para fora, nas trevas, na escuridão. Por quê? Porque não acreditaram, porque não tiveram fé. E o Senhor diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos olhar um pouquinho para a nossa fé e ver, a nossa fé é uma fé capaz de mover as mãos de Deus. A nossa fé tem sido uma fé capaz de mover, de tocar o coração do Senhor com a nossa súplica, com a nossa oração, e é isso que nós precisamos. Por isso que a palavra de Deus hoje inicia dizendo que nós precisamos pedir ao Senhor que fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa esperança, nos dê sim essa confiança de nos aproximarmos do Senhor e de pedir também a Ele, dizer para Ele: Senhor, olha, eu sei que eu não mereço, Senhor, eu sei que eu não sou digno, mas eu sei que uma palavra Tua pode mudar toda a minha realidade, toda a situação que eu estou vivendo. É isso que nós precisamos, amados irmãos e irmãs. No entanto, que quando Jesus ele terminou de fazer ali aquele breve discurso, Jesus ele vai voltar ali para o oficial e vai dizer para ele: olha, você pode ir embora, pode ir, que vai ser feito conforme tu crestes, conforme a tua fé. E vai dizer que naquela mesma hora o empregado ficou curado. Não demorou uma semana, não demorou um dia, a palavra diz que foi naquele mesmo instante, naquela mesma hora. Não foi para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, não, foi ali na mesma hora, porque a fé move as mãos do Senhor. E nós precisamos fazer esta oração confiante no Senhor, saber que nós temos um Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode realizar, que tem poder para realizar todas as coisas, e é um Deus que está atento à nossa oração. Então, continuando ali o evangelho, Jesus então vai ali chegar na casa de Pedro, vai ver que a sogra de Pedro também estava doente. Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. E o que ela fez? Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Então o Senhor vai levantar alguém para quê? Para ficar estático, parado? Não, vai levantar alguém para servir. Então, quando nós somos tocados pelo Senhor, o desejo que vem no nosso coração é servir, é nos colocar ali a serviço do Senhor. Mas antes de estar a serviço, nós precisamos estar ali aos pés do Senhor.
estarmos ali preparados, estarmos ali com o nosso coração voltado para Ele, para que Ele possa realizar primeiro em nós e depois através de nós. A primeira cura que foi feita ali foi na sogra de Pedro. Primeiro Jesus a levantou, e depois que ela se levantou, ela se pôs a servir. Então nós precisamos nos levantar muitas vezes da nossa prostração, seja ela física, seja espiritual, fortalecer a nossa fé, ter confiança no Senhor, que o Senhor é aquele que pode realizar todas as coisas, e depois nos colocarmos a serviço. Então, continuando, o Evangelho vai dizer que ao cair da tarde, levaram ali a Jesus todas as pessoas que estavam possuídas pelo demônio, e ele expulsou os espíritos com a sua palavra, com o poder da sua palavra, e ele curou todos os doentes, para que assim se cumprisse a palavra do profeta Isaías, aonde vai dizer que ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Amados irmãos e irmãs, quando nós olharmos para o Cristo crucificado, nós temos que nos lembrar dessa palavra do profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Então é no nome dele, é ele que tem poder para realizar e fazer nova todas as coisas. Não sei o que você está passando hoje, não sei qual a realidade que você está vivendo, mas Deus sabe, Deus conhece. Então se coloque na presença do Senhor agora e suplique a Ele como esse oficial. Diga para Ele: Senhor, eu sei que eu não mereço, eu não sou digno, Senhor, mas eu sei que o Senhor pode realizar. Eu sei que tudo é possível àquele que crê. Por isso dai-nos hoje a graça que nós precisamos, Senhor, a graça de sermos curados da nossa infidelidade, Senhor. Dai-nos a graça de sermos curados da nossa falta de fé, daquilo que nos impede muitas vezes de contemplarmos as vossas maravilhas. Senhor, restabelece a nossa confiança, Senhor. Dai-nos a graça de nos aproximarmos do Senhor e de nos prostrarmos diante da vossa presença como esse oficial romano e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor pode tudo, que tudo é possível para ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.